Você já imaginou que os relatos sobre objetos voadores misteriosos podem ser muito mais antigos do que pensamos? Muito antes da era dos aviões, dos foguetes e da exploração espacial, povos da antiguidade já registravam acontecimentos estranhos nos céus. Entre eles, os romanos, conhecidos por documentar guerras, fenômenos naturais e eventos considerados sobrenaturais. Mas será que eles realmente avistaram OVNIs? Ou esses relatos foram interpretações de fenômenos naturais, como meteoros, cometas e efeitos atmosféricos? Ao longo dos séculos, historiadores encontraram textos que descrevem escudos flamejantes, esferas de fogo e objetos brilhantes cruzando o céu, despertando curiosidade até os dias de hoje. Neste vídeo, vamos analisar os relatos mais famosos da Roma Antiga, conhecer os principais cronistas que registraram esses acontecimentos e entender por que esses casos continuam alimentando debates entre historiadores, ufólogos e pesquisadores do fenômeno OVNI. Prepare-se para uma viagem de mais de 2.000 anos ao passado, onde história e mistério caminham lado a lado. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Quando falamos sobre OVNIs, a maioria das pessoas pensa em acontecimentos do século XX. No entanto, diversos pesquisadores defendem que relatos semelhantes existem desde a antiguidade. É importante lembrar que os romanos não utilizavam o termo OVNI. Para eles, qualquer fenômeno incomum era descrito conforme o conhecimento da época. Assim, objetos brilhantes podiam ser chamados de escudos, tochas, carros de fogo ou sinais enviados pelos deuses. Entre os principais personagens dessa história está Tito Livio, um dos maiores historiadores da Roma Antiga. Tito Livio escreveu a monumental obra Desde a Fundação da Cidade, narrando a história de Roma desde sua fundação. Em diversos trechos ele registra acontecimentos considerados prodígios, muitos deles observados no céu. Um dos relatos mais conhecidos menciona que foram vistos escudos redondos brilhando no céu. A descrição chama atenção porque esses objetos pareciam se mover, algo incomum para os observadores da época. Naturalmente, os romanos interpretaram o fenômeno como um presságio enviado pelos deuses. Outro personagem importante é Plínio, o Velho. Além de militar, Plínio o Velho foi um estudioso da natureza e autor da famosa obra História Natural. Em seus escritos, aparecem descrições de fenômenos luminosos observados no céu, muitos deles ainda difíceis de explicar apenas pelos registros disponíveis. Embora buscasse compreender a natureza, ele também registrava acontecimentos extraordinários relatados por testemunhas. Outro nome frequentemente citado é Júlio Obsequente. Séculos depois, ele reuniu diversos relatos de acontecimentos considerados extraordinários ocorridos durante a República Romana. Em sua coleção, aparecem descrições de bolas de fogo, objetos luminosos e fenômenos aéreos que chamaram a atenção das populações locais. Entre esses relatos está um dos mais famosos. Segundo o texto, um enorme objeto semelhante a um escudo teria sido visto cruzando o céu durante o dia. Para muitos ufólogos modernos, esse seria um dos primeiros registros históricos de um possível objeto voador não identificado. Já os historiadores lembram que metáforas eram comuns na literatura antiga e que um fenômeno atmosférico poderia facilmente receber essa descrição. Outro episódio frequentemente lembrado envolve soldados romanos. Durante campanhas militares, alguns exércitos registraram luzes misteriosas surgindo antes de batalhas importantes.
Na cultura romana, esses acontecimentos eram interpretados como sinais favoráveis ou desfavoráveis enviados pelos deuses. Isso influenciava diretamente a moral das tropas e, em alguns casos, até decisões militares. Mas será que esses relatos escrevem naves extraterrestres? A resposta continua sendo o motivo do debate. Os pesquisadores mais céticos afirmam que praticamente todos esses casos podem ser explicados por fenômenos naturais. Meteoros, cometas, auroras, relâmpagos globulares, reflexos atmosféricos. Todos esses fenômenos poderiam parecer extraordinários para pessoas que viveram há mais de 2.000 anos. Por outro lado, estudiosos da ufologia argumentam que algumas descrições apresentam detalhes difíceis de ignorar. Movimentos incomuns, objetos circulares, brilho intenso, mudanças repentinas de direção. Essas características lembram relatos modernos sobre OVNIs. Entretanto, existe um grande problema. Os textos antigos não foram escritos como relatórios científicos. Eles misturavam história, religião, tradições populares e interpretações pessoais. Isso torna extremamente difícil separar fatos objetivos e simbolismos. Outro aspecto importante é que os romanos acreditavam profundamente em presságios. Sempre que algo estranho acontecia no céu, sacerdotes eram consultados, sacrifícios podiam ser realizados, cerimônias religiosas eram organizadas. O Senado, em algumas ocasiões, tomava decisões influenciadas por esses sinais considerados divinos. Isso demonstra que os fenômenos celestes tinham enorme importância política e religiosa. Além dos historiadores, poetas e escritores romanos também mencionaram acontecimentos incomuns. Em muitos casos, o objetivo era reforçar a ideia de que Roma era protegida ou advertida pelos deuses. Essa tradição contribuiu para preservar inúmeros relatos até os dias atuais. Outro detalhe curioso é que registros semelhantes aparecem em outras civilizações antigas. Egípcios, gregos, chineses, mesopotâmicos, todos possuem histórias envolvendo luzes misteriosas ou objetos incomuns nos céus. Isso levanta uma questão fascinante. Seriam todos relatos de fenômenos naturais interpretados conforme a cultura de cada povo? Ou estariam descrevendo acontecimentos reais ainda sem explicação? Até hoje, não existe um consenso. A arqueologia não encontrou evidências materiais que comprovem visitas extraterrestres durante o Império Romano. Também não existem objetos, tecnologias ou vestígios que sustentem essa hipótese. Por outro lado, os documentos históricos mostram claramente que acontecimentos estranhos eram observados e registrados. Independentemente da explicação, esses relatos fazem parte da história da humanidade. Eles revelam como nossos antepassados observavam o céu com atenção e buscavam compreender fenômenos que escapavam ao conhecimento da época. Talvez muitos desses acontecimentos tenham explicações naturais. Talvez alguns nunca possam ser totalmente compreendidos. O fato é que eles continuam despertando curiosidade mais de 2.000 anos depois. E essa talvez seja a maior força desses relatos. Manter viva a pergunta que atravessa gerações: estamos realmente sozinhos no universo? Ou os antigos romanos apenas testemunharam fenômenos naturais extraordinários, interpretando-os de acordo com sua cultura e crença? A resposta permanece em aberto, e enquanto novos estudos surgem, esses antigos registros continuam sendo uma das partes mais intrigantes da história, reunindo arqueologia, história, astronomia e ufologia em um dos maiores mistérios da antiguidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias, mistérios e grandes casos da ufologia mundial.